Bruhim Habayim, bem-vindos e bem-vindas para a nossa live sobre o hebraico, o estilo do hebraico no livro do Gênesis. Esse vai ser o tema da nossa live. E hoje é o dia 17 de outubro de 2021. E eu quero fazer um convite para quem está escutando ou a live, ou para quem for escutar depois, para fazer parte da nossa comunidade de aprendizado de hebraico, direto aqui da Terra da Bíblia. E eu queria, então, convidar vocês para quem ainda não se inscreveu, para se inscrever. No momento que se inscreve na nossa comunidade, recebe um vídeo que eu gravei na Galileia, o hebraico por detrás do Sermão da Montanha. Começa a receber a newsletter bimestral com as boas notícias aqui de Israel, notícias que geralmente não saem aí na grande mídia, e também fica por dentro das lives e dos cursos ao vivo aqui da Terra Santa. Tá bem? Então, o endereço tá aí. Bom, eu falo www.hebraiconaterradabiblia.com, também está no descritivo. E vamos lá, hoje é um tema super instigante, super interessante. A nossa live ela vai ter 1 hora. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero colocar, para evitar ruídos, eu vou colocar todos no mudo, mas eu quero convidar as pessoas que quiserem fazer alguma intervenção para ficar à vontade e para sair do mudo durante essa 1 hora, tá bem? Para a gente incluir ali também as considerações das pessoas que estão participando, tá bem? Eu agradeço a presença de todo mundo que está fazendo parte aqui da live. Legal, e eu quero começar esse nosso encontro com uma ideia que foi colocada aqui na live passada e que eu acho uma ideia importante para a gente ter em mente quando a gente fala das nossas Bíblias, que é o seguinte: via de regra, quando a gente tem uma Bíblia, a Bíblia nossa de cabeceira, cada um com a sua linha espiritual, via de regra, a edição que a gente tem é uma edição feita por um tradutor-chefe, vamos colocar assim, um tradutor-chefe, que ele gerenciou uma equipe de tradutores e de pesquisadores. Geralmente é assim. Isso a gente vê, a gente aprendeu até numa gravação que eu fiz. Quem quiser entra no canal ou procura lá no YouTube, Ariel Fingerman e Luiz Saião. Luiz Saião é um biblista aí do Brasil. A gente estudou juntos, uma grande personalidade do mundo bíblico brasileiro. E ele contou aí num vídeo como que ele faz, como que são essas edições que ele publica da Bíblia. Então é mais ou menos isso. Ele coordena uma equipe. E qual que é a ideia aí? Qual que é o pensamento aqui? Que quando acontece isso, quando você tem um tradutor-chefe coordenando uma equipe, você vai ter um texto homogêneo, porque o texto todo da Bíblia vai passar por um crivo de um editor-chefe. E o texto vai ficar homogêneo. Agora, vejam só, quando a gente fala do hebraico, da Bíblia em hebraico, a gente tem nas nossas Bíblias uma obra concentrada no Antigo Testamento. A gente tem uma obra ali de mais de 1000 anos de criação, edição, revisão, criação, edição, revisão. Foi sendo feito camadas. E, para nossa alegria, na edição final da Bíblia, no preparativo final da Bíblia, não houve um editor-chefe que homogeneizou o texto. Isso é uma coisa muito legal para nós. Porque o que acontece? Porque o texto ele vai trazer a cultura do seu tempo. E cada texto ali vai ter o seu tempo. Isso vai ser também muito importante para a gente datar os textos também. Pelo hebraico de cada texto, a gente consegue datar esses textos. A gente sabe o que foi acontecendo na história bíblica, na história da antiga Israel.
foram acontecendo influências de povos sobre a cultura bíblica. Então, por exemplo, chega uma hora que os persas conquistam a Terra Santa. Então, vão entrar no texto bíblico palavras persas, além de ideias persas também. Aí chegam os gregos, entram no texto bíblico palavras gregas. E aí a gente sabe, cada texto a gente pode falar, opa, esse texto tem palavras gregas, é da época grega. Não podia ter sido antes. E por aí vai. Então tem uma riqueza bem grande e uma diversidade bem grande dentro da Bíblia. E é isso a gente pode recuperar. Muito bem. E a nossa questão hoje, no nosso papo hoje, é o Gênesis. E a minha proposta é a gente se concentrar no capítulo 1 de Gênesis. Tá bem? E na verdade, a gente vai concentrar em alguns versículos do capítulo 1, tá bem? Porque realmente é muito amplo a gente falar de Gênesis, né, numa live de 1 hora. Mas a gente sim pode chegar a conclusões bem legais se a gente se concentra no capítulo 1 de Gênesis. Muito bem. E esse é o meu convite, então. Quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, a gente, de uma maneira geral, isso até eu já vou trazer a conclusão, para a gente, a partir dessa conclusão, a gente ir detalhando a coisa toda. O estilo do hebraico é muito claro em Gênesis capítulo 1. Tá bem? Tem livros da Bíblia que a gente lê no hebraico e super difícil ler. Por exemplo, tem capítulos de Isaías, um hebraico muito sofisticado. Isaías foi um grande literato, um escritor muito sofisticado, usou um hebraico sofisticado. Então, é broca. Ler só o hebraico do Isaías e para entender ele não é tão fácil assim. Por exemplo, um outro livro que o hebraico é bem complicado por exemplo, o livro de Jó, também muito complicado, cheio de palavras novas, neologismos que o autor foi inventando mesmo. Então, é também um hebraico difícil. Quando a gente compara com o Gênesis, capítulo 1, o hebraico é límpido ali, é claro. Então, por exemplo, para nós interessados aí num hebraico iniciante, o livro de Gênesis é uma ótima base para a gente ler e a gente aprender bastante por ali, tá bem? Porque é claro. Diga-se de passagem, a tradição judaico-cristã mais, digamos, a tradição mais tradicionalista, vamos colocar assim, mais conservadora, afirma que o Gênesis foi um livro ditado por Deus para Moisés. Tá bem? Essa é a posição, essa é a visão mais tradicionalista. Os historiadores, lógico, vão ter outras ideias sobre isso, mas a visão tradicionalista é essa. Então, é uma coisa interessante, parece até uma dica vinda lá de cima de como deve ser um texto profundo, né? A gente sabe que o texto de Gênesis, da criação, ele tem várias camadas, sempre a gente tem aquela camada que a gente lê e a gente entende tal, literal, mas a gente pode ir bem a fundo, mas é um texto claro. Eu acho que isso aí é uma coisa bonita, que é até uma dica lá vinda do céu para a gente. Quando a gente for escrever um texto, escreva de maneira clara, né? Às vezes a gente se vê aí às voltas com textos, sei lá, de filosofia, de economia, que a gente não entende nem o que está escrito lá, quanto mais entender o conceito que está lá dentro, né? Aliás, até eu só quero mencionar uma coisa interessante. Tem uma passagem da tradição rabínica que é o seguinte, que ele diz uma coisa interessante, que ele diz o seguinte, que as leis bíblicas que falam de relações sexuais não devem ser estudadas com mais de 2 alunos. É o professor e mais 2 alunos. Tá bem? Pela temática mesmo. Tá vendo? Se você começar a falar sobre esse assunto para
por uma classe muito cheia, começa a ter as piadinhas, os comentários. Né? Então, olha, 2 alunos, chega. Aí falou o seguinte, quando você estuda a criação, então a gente coloca o Gênesis aí, só para uma pessoa. Estude com uma pessoa só. Justamente essa é a ideia, porque o texto é claro, é límpido, mas os temas, eles são muito profundos. Então, estude com uma pessoa só. E ele fala assim, os temas místicos, veja bem para quem que você está ensinando isso. Os temas místicos até evita ensinar muito. Então é interessante, só me veio à mente a questão do tema da criação, aqui o Gênesis 1, a gente está estudando aqui em mais de 2, 3 pessoas, mas a gente não tá entrando no tema do conceito, do que está ali. Mas só para entender que é um hebraico claro, límpido, mas isso não quer dizer que não tenha profundidade, tem muita profundidade. Legal. Agora, eu queria entrar, então, no hebraico em si, e eu queria trazer, eu coloquei aqui, eu preparei aqui as passagens para nos facilitar aqui a visualização. Deixa eu ver se esse é o primeiro. Esse, olha aqui. Então, eu coloquei aqui na tela para nós. Olha só. Vejam só que eu coloquei o hebraico, depois vem o português, o hebraico, vem o português, o hebraico, o português. O português eu coloquei com letras menorzinhas para dar o destaque, para caber tudo no slide aqui, para dar o destaque para o hebraico, para ter uma visualização melhor. Olha só. Primeiro, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu já falei em outros encontros nossos, mas uma coisa interessante, é sempre legal trazer isso, que no hebraico clássico, os números, o hebraico clássico usa o alfabeto hebraico para numerar as coisas. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, estou fazendo um círculo. A gente está vendo a primeira letrinha do alfabeto hebraico, o Aleph, que no hebraico tradicional representa aí o 1. Então, vejam só, o versículo 1, veja aqui em português, vamos fazer aqui no português o 1, olha, o português está 1. No hebraico, você vê o Aleph. Depois, no versículo seguinte, olha, está o Bet e o 2. Aliás, lembrando que da mesma maneira que a gente fala em português abecedário, pega o ABCD, abecedário. No hebraico, abecedário se diz o Aleph Bet. O Aleph Bet quer dizer abecedário. Tá bem? Então, porque justamente são essas duas letrinhas, o Aleph e o Bet. É a mesma ideia de abecedário, que tem A, B, C, D. Aqui tem Aleph Bet. Tá bem? É chamado o Aleph Bet no hebraico. Legal. Uma coisa interessante aqui, olha só, a primeira, olha, se algum dia vocês estiverem fazendo alguma prova aí, alguma prova em algum lugar, em alguma faculdade de teologia aí, e perguntarem o seguinte, qual a primeira letra hebraica que inaugura a Bíblia? Vocês já ouviram falar isso? Olha, eu vou colocar aqui, olha, fazer um aqui. É o Bet, olha, estou fazendo aqui, olha. Tá vendo? Opa, deixa eu fazer. Toda vez que eu uso essa borrachinha aí, depois fica difícil, mas eu vou fazer assim, olha, para ficar claro aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Aqui, Bet. Aqui, ó, vamos ver. Isso, olha. Vocês estão vendo? A primeira letrinha que inaugura a Bíblia é o Bet. E sobre isso, muita tinta já foi gasta sobre o Bet. Por que o Bet inaugura? Uma das explicações interessantes, vocês podem ver que a forma do Bet, isso aí também é uma coisa legal, porque nos ajuda a lembrar das letrinhas. A forma do Bet, vocês estão vendo que parece como se fosse um parênteses, olha, se eu vou fazer um parênteses ou um colchete.
Eu vou fazer um colchete aqui, olha. Em cima, olha, um colchete. Tá bem? Então, parece, o beta, ele lembra um colchete. Então, isso estaria representando justamente que é como se... Aí você pode viajar para onde você quiser, ou seja, os intérpretes vão atrás das mais diferentes ideias aí, mas uma ideia é isso, que o texto bíblico não é para ser mudado. Sabe? Ele tem é como se tivesse um colchete abrindo aqui e finalizando aonde a Bíblia finaliza. Então o que é a Bíblia não se mexe mais. Tá bem? Então o bet aí estaria representando isso. Esse bet, aliás, deixa eu lembrar uma coisa também, uma coisa importante em relação ao hebraico. Toda letrinha do hebraico tem uma correspondência na letrinha do português. Tá bem? A questão é simplesmente lembrar. Tá bem? Isso você só vai lembrar à medida que você vai usar. Não é uma coisa para decorar. Eu não recomendo ficar decorando o abecedário hebraico. Quanto mais usa, mais lembra. E tem letrinhas que você vai naturalmente lembrar mais do que outras. Tem algumas letrinhas que você vai falar, nossa, essa eu esqueci. Por quê? Porque elas são menos usadas, tal. É que nem no português, tem letrinhas que a gente, sei lá, chama mais a atenção. O Aleph, o Bet, e por aí vai. São letrinhas que a gente usa mais. O Shin, que ele é bonitinho, tal. Então, essa primeira letrinha, o Bet, corresponde ao B em português. Puxa, engraçado, né? Bet em hebraico, B em português. É que sim, existe uma raiz comum a todas essas palavras. Lembrando que todos essas línguas, que o grego, o latim, o português, o hebraico, é tudo basicamente da bacia do Mediterrâneo. Né? For parar para pensar, estão lá a antiga Israel, estão lá os fenícios, estão os gregos, aí vai um pouquinho para a esquerda, tem a Itália, continua para a esquerda, lá tem a Espanha, tem Portugal. Tá bem? Então, esse conhecimento das línguas circulou ali. Tá bem? Então, isso é uma outra coisa que nos ajuda também. Tem muita como se fala, muita correspondência. Por exemplo, esse aqui, olha, essa letrinha aqui, eu estou fazendo um círculo, né? É o MEM. O MEM é o M em português. Tá bem? Então, só pelo nome da letrinha, MEM, você vê que é o M em português. Então, tem muita correspondência. Muito bem, uma outra coisa que eu sempre insisto quando a gente fala em hebraico, é muito importante no hebraico a gente localizar a raiz da palavra. Isso aí ajuda demais no hebraico, a raiz da palavra. Então, por exemplo, voltando aqui deixa eu apagar aqui, nessa primeira letrinha aqui, desculpa, na primeira palavrinha, aqui, Bereshit, olha só. B, quando a gente fala, o que está escrito aqui é Breshit. Daqui a pouco a gente soletra, eu prefiro soletrar umas palavrinhas até mais fáceis de soletrar, mas eu quero mostrar uma coisinha aqui, quer ver? Uma coisa interessante. Essa primeira palavrinha aqui, deixa eu ver, sublinhar ela aqui. Essa primeira palavra, a primeira letrinha, o B, ele está aí representando a preposição em, que é o no princípio, tá bem? E no, o que é? Em mais o, né? Em mais o é no. Então, quando a gente fala no princípio, tá ótimo, tá bem a tradução. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é quando a gente bate o olho nessa primeira palavra Bereshit, a gente vê o seguinte, olha, aqui tem uma raiz hebraica representada por essas 3 letrinhas aqui. Geralmente, as raízes hebraicas têm 3 letrinhas.
tá bem? Essas 3 letrinhas, a primeira é o Resh, que é o R em português, a segunda é o Aleph e a terceira é o Shin. Essas 3 letrinhas juntas, elas é uma raiz que ela indica cabeça. Cabeça. Então, cabeça, a nossa cabeça é Rosh. Rosh. Então, vocês já devem ter escutado alguma vez, por exemplo, o Rosh Hashanah. Shana é ano em hebraico. Rosh é cabeça. Rosh Hashanah é a cabeça do ano, o início do ano. Literalmente, Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Então, Bereshit é na cabeça, no princípio, no início. Tá bem? Então, tudo essa cabeça, simbolizando o princípio, o início, essa é a... Está dizendo assim, olha, na cabeça do universo, no início do universo, aí continua pá. Tá bem? Então, é legal a gente ir para a raiz que estão nas palavras. Pessoal, uma coisa super importante, pelo menos é como eu leio o hebraico, por isso que eu estou assim, trazendo para vocês também, eu não vejo razão para ler o hebraico sem o português acompanhando. Eu estou falando do hebraico da Bíblia, tá bem? O jeito como eu estou trazendo aqui, de propósito, é isso, porque o legal de você ler o hebraico, não se preocupa no hebraico iniciante em entender todas as palavras que estão ali. O legal, se você bater o olho e você reconhecer alguma palavra ali, já está ótimo. Mesmo que, se você lê primeiro o português, o que é legal também, primeiro você chega no versículo e fala assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê, olha só, você vê a palavra Deus aí. E aí você pensa o seguinte, poxa, eu quero ver nesse hebraico aqui, aonde que está a palavra Deus? E a palavra Deus está aqui, olha, Elohim. Em hebraico, Deus tem várias palavras. Elohim é uma delas. Tá bem? Elohim. Uma coisa também legal para a gente enfatizar aqui, olha, o plural, ele é feito no hebraico, a gente está falando do plural masculino, com essa terminação aqui, olha, com esse sufixo yud e mem, essas 2 letrinhas. Bateu o olho, você viu ela aqui, quase 100% a gente está falando de plural, tá bem? Agora, veja então uma coisa interessante aqui. Esse é um mistério da Bíblia. Olha, se a gente for pensar, e a gente for pensar o seguinte, olha, qual que é a mensagem da Bíblia? O que a Bíblia se diferenciou de todas as literaturas daquela época antiga? Se tem uma coisa que diferencia, é quando a Bíblia ela defende, vamos colocar assim, quando a Bíblia defende a ideia do Deus único. Tá bem? É uma coisa assim que caracteriza a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Tá bem? Não vamos aqui entrar em troca de ideias sobre a Trindade, tá bem? Porque a Trindade, no final das contas, é o Deus único que se manifesta de 3 maneiras, tá bem? Mas não vamos entrar nisso. Mas a cultura bíblica ela está baseada na ideia de um Deus único, de uma divindade, tá bem? Tudo bem, manifesta de diferentes maneiras, mas a ideia do Deus único é uma coisa central na mensagem bíblica. E o mistério bíblico é por que o nome de Deus
ele aparece no plural. Se a Bíblia está tão... E olha só, hoje em dia, quando a gente fala do Deus único, não causa muito espanto, porque metade da população mundial é bíblica, entre judeus, cristãos e muçulmanos, chamados os povos do livro, é cerca de metade da humanidade. Então não tem muita discussão. Discussão você tem se você vai lá para a Índia, aí você começa a ver lá os vários deuses, ou se você vai na China e eles não têm muita ideia de Deus ali, isso é outra história, mas no mundo ocidental não tem discussão sobre isso. Só que na época bíblica tinha muita discussão. Então, por que a Bíblia não tirou isso do texto, a ideia de que o nome de Deus está no plural? Também fica um mistério. Tem teólogos cristãos que vão falar justamente essa é a Trindade. Tá bem? Tá no plural porque tá simbolizando aqui a Trindade. Tá bem? Mas, de qualquer maneira, fica aí a questão. Tá bem? Essa aí é um ponto que eu queria trazer. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui é isso aqui, olha. Quero perguntar para vocês, olha, qual que é a palavra que mais aparece na Bíblia em hebraico? Se alguém falar o nome de Deus, acertou em segundo lugar. Tá bem? O nome de Deus, em suas diferentes variantes, é a segunda palavra que mais aparece na Bíblia. Mas tem uma palavra que aparece mais vezes na Bíblia, e vejam só que interessante, ela é intraduzível. Não dá para traduzir a palavra. E a palavra já aparece aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, olha. Essa é a palavra aqui, olha. Deixa eu trazer aqui, olha. Essa aqui, ó. Ela aparece aqui também, olha. Olha como ela aparece bastante. No primeiro versículo da Bíblia, ela já aparece 2 vezes. Essa palavra, olha, aqui é um exemplo interessante para a gente treinar um pouquinho a pronúncia do hebraico. Olha só. Bom, eu quero crer que todo mundo aqui entende que o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, tá bom? Quem não sabia isso, não tem problema, saiba agora. É o contrário do português, tá bem? É sempre da direita para a esquerda. Muito bem, essa palavrinha aqui, ela é uma palavra super fácil da gente ler. Por quê? Vejam primeiro, eu vou fazer um pontinho aqui, no Aleph. Tá bem? Uma flechinha, olha. Uma flechinha. A primeira letrinha que aparece é o Aleph. O Aleph, ela corresponde no português ao H. Assim como no português, o H não tem som algum. Ele vai seguir a vogal que está perto do H, tá bem? Hotel, por exemplo. Tá bem? Ou haja. Tá bem? O H você não pronuncia. O Aleph é a mesma coisa. O Aleph você não pronuncia, é uma letrinha silenciosa. Vai depender da vogal que está junto com o Aleph. E vejam, esses 2 pontinhos embaixo do Aleph é a vogal E em hebraico. Tá bem? Então, o que a gente tem aí? Vamos colocar aqui, olha, eu vou colocar do lado. É o equivalente a H-E. E. A segunda letrinha, eu vou colocar a flechinha aqui, é o Taf. Corresponde no português ao T. Olha como é parecido. Taf. T. A gente vê que embaixo do Taf não tem vogal alguma, então é simplesmente o T. Então, isso aí é et. Et. Essa palavrinha é et. A palavrinha et é a palavrinha que mais aparece na Bíblia em hebraico. Se pegar aquela concordância em que se organiza, a famosa concordância bíblica, que se organiza, faz um inventário de palavrinha por palavrinha da Bíblia. Então, você vai lá, você vai procurar et, vai mostrar quantas vezes aparece na Bíblia e onde aparece, né? Isso que faz a concordância. Você vai ver lá que o et é a palavrinha que mais aparece na Bíblia. Essa palavrinha não tem tradução. O que é essa palavrinha et? É uma palavrinha do hebraico que, quando tem uma frase simples, quando tem um sujeito, um verbo e o predicado, essa palavrinha aparece
mostrando justamente isso, que essa é uma palavra, que essa é uma frase com um sujeito, um verbo e um predicado. Ou seja, o que está escrito aqui é o seguinte: no início, criou Deus o céu e a terra. E aí tem que aparecer o et, então ficaria assim no português. Olha, no princípio, criou Deus et, o céu, e et, a terra. É simplesmente uma palavrinha da gramática hebraica que mostra que é uma frase assim com verbo, com sujeito, verbo e predicado. Isso é uma coisa que você não precisa decorar, tá bem? Mas simplesmente você vai aparecer muito et, em tudo que é lugar mostrando isso daí, tá bem? Então essa é uma coisinha que eu quis mostrar. O que eu quero mostrar aqui também, deixa eu apagar aqui no comecinho desse... Aqui eu quero mostrar o seguinte... Opa, deixa eu apagar aqui também, olha. Se a gente vê aqui... Opa, deixa eu... Um instantinho só. Olha. Isso aqui, olha. Eu quero mostrar aqui uma expressão super importante. Aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, olha. Isso aqui, olha. Vejam só, olha uma coisa super legal que acontece quando a gente vai aprendendo uma língua e especificamente o hebraico da Bíblia. Para quem está assistindo essa live e nunca entrou no mundo do hebraico, você pode ver uma coisa interessante. Eu peguei uma expressão super importante da Bíblia, super importante, e ela já traz uma palavra que a gente conhece, Elohim. Tá vendo? A segunda palavrinha aqui da direita para a esquerda é Elohim, Deus. Tá bem? Faltou só a gente ver a primeira palavrinha, que é Ruach. Ruach. E essa palavrinha é super importante, porque Ruach em hebraico é espírito. Então, Ruach Elohim é espírito de Deus. Essa expressão, Ruach, é uma palavra que vai aparecer demais na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá bem? A expressão Espírito Santo vem daí também, tá bem? Ruach. Só que santo em hebraico é Kodesh. Então, o Espírito Santo é Ruach HaKodesh. Mas é a mesma ideia aqui de Ruach Elohim, Espírito de Deus. Aliás, Espírito Santo, Espírito de Deus é uma coisa assim, muito... A gente entra um pouco na mística e na teologia, mas é uma coisa, se não é igual, é bem parecida. Tá bem? Ruach Elohim. Então, é uma expressão super importante do mundo bíblico. É bem isso que eu quis trazer, então, nesse slide aqui. Deixa eu fechar aqui, tá bem? Então, essa é uma... eu quero trazer, na verdade, olha, deixa eu trazer de novo aqui esse slide aqui, que eu quero trazer uma palavra que também vale a pena a gente conhecer, que é super, super legal, olha. Essa aqui, olha. Quando a gente está aqui, nessa aqui, tem uma palavra, eu vou colocar aqui, olha. Super importante no hebraico, que é essa aqui, olha. Essa aqui, olha. Haaretz. Olha como eu estou falando, Haaretz. Essa primeira letrinha aqui que aparece, que é o re, esse é o artigo definido. É como se fosse o menino, a menina. Tá bem? O que ajuda no hebraico, nesse ponto, é que o artigo definido ele serve tanto no masculino quanto no feminino. Então, o que está escrito aqui, está escrito o seguinte: a terra.
que toda a frase é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o que está escrito aqui, está escrito a terra, haaretz. E essa eu quero trazer aqui para vocês verem aqui, olha. Aretz é uma palavra super importante, que é uma das palavras que vale a pena conhecer do hebraico, vale a pena a gente ter em mente. Entre outras coisas, um dos principais jornais aqui de Israel chama exatamente isso, olha, Haaretz. Haaretz. E ele tem uma edição em inglês e em hebraico. Eu assino a edição em hebraico desse jornal, porque ele tem uma parte cultural muito boa. Haaretz. E literalmente quer dizer a terra. Lógico que ele tá falando aqui quando a gente fala em termos bíblicos, quando a gente fala de a Terra, pode ser o planeta Terra, quanto a Terra Santa. Tá bem? Nesse sentido aqui é esse Haaretz, quer dizer, está falando aqui das notícias da Terra Santa. Tá bem? Haaretz, Terra, Terra Santa. Então, é uma palavra, Aretz, é uma palavra muito comum. Inclusive, entre os judeus, de repente, está lá num papo e fala assim, quando que você vai? Você tem alguma ideia? Quando que você vai, próxima vez, você vai visitar a Aretz? E aí está dizendo, quando que você vem aqui visitar Jerusalém, Israel, tal? Então, ele é chamado de Aretz, a terra. É que nem papo entre português. E aí, quando que você vai para a terrinha? Quando que você vai? Não é? Quando você vai visitar a terrinha? Estou com saudade da terrinha. Quando é que dá? Então, é a mesma ideia. Tá bem? A mesma ideia. Então, Aretz. Mas entre judeus vai usar até a palavra hebraica. Quando é a próxima vez? Você está programando alguma viagem para Aretz? Para Eretz, tá bem? Então, também são palavrinhas que vale a pena a gente trazer, que ela aparece bastante. Eu quero trazer um outro slide aqui que eu preparei. Deixa eu ver aqui qual que é. Ariel? Oi, isso, por favor, pode falar. Desculpe, eu vou voltar para primeiro versículo. Sim. Talvez não caiba, mas é uma questão de entendimento, porque aqui, na minha Bíblia, está traduzido: ao criar Deus os céus e a terra. Então, verbo... como que está? Sheila, como que está exatamente todo o versículo 1? Lê para a gente todo o seu versículo 1. No princípio, ao criar Deus os céus e a terra. Mas o verbo não está no infinito. Então, esse verbo aqui, ele está... É um verbo, agora, para trazer em português, é objetivo direto, vamos colocar assim. Aqui está escrito exatamente o seguinte: no início, Deus criou o céu e a terra. Tá. Então, não tem razão para complicar e colocar ao criar. Ao criar. Não tem. Está assim, literalmente, esse verbo aqui é bará. Uhum. Bará. Quer dizer, literalmente, Sheila, Qual que é a sua tradução? Só para... É do Davi Gorodovitz e do Jairo Friedling. Ok, bom, são bons, são super bons. Eles estão... esse pessoal, em termos da tradução para a tradução judaica para o português, são autoridades esses. Então, não sei onde eles viram aqui, mas o verbo está super claro. Deus criou, bará, tá bem? Ao criada. Faz sentido no que eles falam, porque pelo... não sei, porque o versículo 2, ele continua assim no hebraico. E a terra era sem forma e vazia. Então, assim, o que talvez tenha aí é o seguinte, é uma vontade do... E isso eu quero falar ainda hoje, que é o estilo do Gênesis, nesse capítulo 1, é um estilo que leva o tradutor a querer mudar um pouco o estilo dele. Aliás, sabe de uma coisa? Deixa eu trazer já isso, então.
Já que a Sheila trouxe legal aqui, então, olha, Sheila, vamos trazer aqui já. E eu convidaria vocês a abrirem, abram suas Bíblias de cabeceira, a tua Bíblia do coração, vai lá, se não está, irmãos, pode pegar lá. Vai lá. Vamos dar um tempinho, porque isso é uma coisa legal da gente fazer, um exercício legal. Vamos ver o estilo que tem aqui, e isso vai ficar claro aqui nesse versículo, no versículo 14. Então, quem está com a Bíblia, vamos abrir no Gênesis 1, no versículo 14. E eu quero trazer aqui uma letrinha que ela aparece no hebraico de diferentes maneiras, e a gente já vai entender por que aparece de diferentes maneiras essa letrinha. Olha, eu vou fazer aqui... Bem, né? Ok. Eu estou... Isso, olha, essa letrinha Vav, essa olha só, um outro exemplo interessante. A letrinha chama Vav e corresponde no português ao V. Então, olha só uma correspondência aí, tá bem? Outra correspondência. Já pelo som a gente percebe, tá bem? O Vav é o V em português. Ela tem diferentes usos, acho que não vale a pena a gente entrar aqui nesse... a gente podia dedicar quase talvez uma live inteira para essa letrinha Vav, os diferentes usos. Agora, um uso muito importante na Bíblia do Vav é a conjunção E. No sentido assim, o menino foi para a mercearia e falou com o dono da loja e perguntou se havia pão e comprou o pão e trouxe para sua mamãe. Tá bem? Tudo esse no hebraico é o Vav. Tá bem? Todos esses círculos aqui que eu fiz é tudo a conjunção E. Ele está se representando aí. Vocês podem ver que ele está sempre no começo da palavrinha e ele cola uma coisa importante. O hebraico não gosta de palavrinhas soltas. Então, essas palavrinhas pequenininhas, elas colam numa palavra maior. Então, vocês estão vendo aqui que o E, o Vav representando o E, a conjunção E, nunca vai estar sozinha como uma palavrinha, como é o E em português, isolada. Ela sempre vai colar na palavra. Então, agora, o exercício que eu queria que vocês fizessem é o seguinte: eu vou ler em hebraico, quer dizer, eu vou fazer a tradução literal do que está em hebraico, e eu quero perguntar para vocês se alguém tem uma Bíblia que o tradutor, ele traduziu tantas vezes a conjunção E como aparece no original. Veja aí, olha, acompanha aí, está escrito o seguinte: E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. Aí eu pergunto, alguma Bíblia reproduz todos esses es? Sim. Só da Lucy. Sim, todos. Todos eles. Todos eles. Isso. Todos. Qual que é a sua Bíblia? É do King É James? o João Ferreira de Almeida. Ah, João Ferreira, tá certo. João Ferreira, certo. Na verdade, é a que eu estou aqui também a tradução. E realmente, na minha também, ele colocou assim. Uhum.
Se a gente fosse pegar alguns outros exemplos, deixa eu ver, por exemplo, eu já estou vendo, olha, que vê, abre só para, Luci, só para ter uma ideia, pega na sua tradução, Luci, no versículo 28. 28, tá. Quer que eu leia? Na verdade, Luci, Deus. deixa eu ler, Luci, Isso. como que está no hebraico, e você me fala se no versículo 28 João aguentou traduzir tanto E como está no hebraico. Dá uma olhada. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e a conquiste, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Isso. Ele traduziu todos esses es? Tem 8. Tem 8 aí. Como ele começa a tradução do 28? E Deus... Na minha não. Na minha ele está como assim, então Deus os abençoou. Aqui é E. Então ele colocou, quantos ele colocou todos os es que eu falei, ele colocou? Sim. E Deus os abençoou. Isso, então parabéns para essa tradução. De uma maneira, então deixa eu ver aqui. Uma que tem muito, olha, quer ver? Às vezes, talvez no Gênesis 1 não apareça tanto. Em outros momentos tem, às vezes tem versículos que tem tanto que o tradutor chega e fala assim, não dá. A tradução, o português, tanto E não cai tanto B. Tanto que a tradução da Lucia é a única que tem tanto E. Zenando? Da CNBB tem a metade, 4 Es. De qual? Do 28? Do 28, Acaba então, também, né? Mas acaba, metade. É metade. Mesmo num versículo ter quatro es, é bastante. Então, isso eu queria ligar então, com o que a Sheila ela nos falou, que é o seguinte, que o tradutor, aí é todo tradutor, não importa, tem um dito que diz assim, traduzir é trair. Porque você sempre vai trair o texto original. Não tem como, porque você tem que pegar uma língua, transferir para outra língua, e não só língua, para a cultura daquela língua. Então, por isso que então traduzir é sempre trair. Você está sempre traindo o texto original. Porque se você fosse traduzir palavra por palavra, é verdade que tem o biblista Edson aí no Brasil, que ele tem uma tradução da Bíblia palavra por palavra, só que é ilegível. É uma Bíblia de estudo, é bom para você estudar palavra por palavra, mas é ilegível para o leitor, se você traduzir palavra por palavra, porque o hebraico é outro... Primeiro, é o hebraico de uma certa época. Depois a gente vai ver em outros livros, em outros momentos a gente vai ver, aliás, eu aproveito e já convido vocês para a semana que vem, para o próximo domingo, que eu vou trazer aqui o que é considerado o texto mais antigo de toda a Bíblia, em termos de hebraico. Tá bem? Então, fica aí. Qual o texto? Aguardem. Fica aí para os próximos capítulos. Mas vamos analisar na próxima semana, se Deus quiser, o texto mais antigo da Bíblia. Então, aí é um hebraico primitivo mesmo, que vai lá, bem diferente do hebraico de outras eras. E alguns hebraicos, à medida que a gente vai chegando mais para o final do período bíblico, ele vai se tornando um hebraico que cada vez fica mais parecido com o hebraico que se fala hoje em Israel. Mais com as frases, já não tem tanto e tal. Agora, olha só o que eu quis dizer, então, ligando com o que a Sheila trouxe, é o seguinte, o tradutor, quando ele vai traduzir o hebraico, ele procura
também ele quer que o interesse do tradutor, ele quer que o leitor tenha facilidade na leitura. Mesmo que ele precise sacrificar o literal do hebraico que ele tá lendo ali. Porque ele não quer... Bom, esse é o dilema dele. Esse é o que quebra a cabeça dele. Ele quer o mais perto do hebraico possível, mas ele quer também que a linguagem flua, especialmente para o leitor que ele tem na mente, na cultura brasileira, certo? A cultura portuguesa. Ele quer que flua o texto. Então, voltando no que a Sheila falou, o Gênesis, ele começa o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Isso aí fica um pouco seco. Se ele traduz assim, no princípio, ao criar Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Então você já ligou o versículo 1 ao versículo 2. Ao criar, você ligou. Precisaria sentar com o Jairo e o outro... O Jairo eu conheço pessoalmente, mas o outro autor que é da... Você vai falar, puxa, por que vocês, em vez de simplesmente vocês não terem colocado no princípio criou Deus, por que vocês colocam ao criar? Eu suspeito que eles querem fazer o texto fluir. E uma das coisas que o texto não flui quando a gente vai literalmente no hebraico é tanto tanta conjunção. Então, uma coisa é você falar assim, para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias, e anos. É muito "e" no português. O "e" em português a gente usa raramente para fazer ligações mesmo, né? Não para ficar tanto. Agora, o hebraico, o jeito de ele usar o "e" era a maneira como o hebraico entendia para você fazer uma história fluir. Tá bem? Para você não perder o fio da meada, você vai colocando um "e". Então, por exemplo, para você... Então, assim é por toda a Bíblia. Então, e Davi saiu de Jerusalém, e ele foi para o deserto, e lá no deserto ele encontrou tal pessoa, e ele disse... Tá bem? Coisas, então, é o jeito do estilo do hebraico. Agora, quando vai para o português, esses "es" costumam cair. Tá bem? Uma coisa que eu quero mostrar também, que é interessante aqui, creio que seja interessante, que é o seguinte, olha, eu quero ainda aqui, deixa eu trazer de novo esse slide. Eu posso falar? Sim, por favor, pode falar. Então, Eu sou Celes, né? É São Paulo, Brasil. Você estava falando sobre a edição da Bíblia. Tudo Sim. bem. A minha Bíblia é a Bíblia de Estudo Intuitivo, da editora Vida. Ela é católica ou protestante, Celis? Não, é protestante, porque, aliás, foi uma judia que me deu. Uma judia que ela... Tá? É uma Bíblia muito interessante, porque ela faz um estudo de toda a Bíblia. Legal. Fala edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Legal. E você está vendo alguma coisa na tradução aí para... Olha, primeiro, eu acho que a Celis está trazendo uma coisa legal aqui, a questão da Bíblia de estudo. Eu acho que todos nós... Eu estou esperando a hora que eu encontrar o Cizenando, ele já tem aí para mim como um presente aí uma Bíblia de estudos de quem que é, Cizenando? Editora Vida. Não, o Cizenando tem uma... Qual que é a sua? Eu não escutei, Cizenando. Você está falando a comigo? Bíblia de Jerusalém. Ah, legal. O Cizenando me presenteou com a Bíblia de Jerusalém, mas a gente tem que se encontrar, porque já está marcado. Com certeza. Né? Cizenando, o Covid é coisa pequena. Eu e o Cizenando falou, a gente tem que se encontrar, o Cizenando precisa me entregar uma Bíblia.
Olha, Com certeza. não vai ser Covid, não vai ser nada aí que Eu vai tenho impedir, esse porque quando compromisso, tem né? essas promessas aí, Tem que cumprir, não então, tem jeito. vamos Tá deixar comigo essa aqui. entrega mais para frente aí. Tá bom. Deixa Mas é comigo. sempre legal a Bíblia de estudo. Aliás, eu quero pegar uns exemplos das Bíblias de estudo. E se alguém tiver exemplos legais da Bíblia, da sua Bíblia de estudo que remete ao hebraico, manda para mim, porque é sempre legal eu pegar esses exemplos, porque aí eu quero mostrar como a gente, estudando o hebraico, a gente entende bastante essas notas que aparecem nas Bíblias de estudo, porque eles falam, bom, a raiz do hebraico, aí quando você não entende, você fala, bom, eu acredito que está escrito aqui, eu não faço ideia do que está sendo dito. À medida que a gente vai entrando no mundo do hebraico, essas notas vão fazendo sentido, é bem legal. Mas, Celis, você queria terminar a sua intervenção? Você queria falar mais alguma coisa? Não, a minha está exatamente como você estava falando sobre vários es. Então, teve até uma parte, acho que no capítulo 28, que você leu. Sim. Acho que 28, né? Que você 28. leu, né? Então, todos os es ali? Tem todos os es, acho que tem 8 es, se eu não me engano. Legal. Tá bom. Ótimo, então, obrigada. É legal. É uma decisão do tradutor. Ou bem ele fala, bom, o texto hebraico está com eu vou colocar. Ou ele fala, sabe de uma coisa, no português não dá muito certo tanto e ele não coloca. Tá bem? Então, isso é uma decisão do tradutor. Eu queria trazer aqui, no versículo 16, tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Olha, abram também a sua Bíblia no Gênesis 1:16. Posso ler? Pode ler, leia, por favor. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Ótimo, obrigado. Olha, eu quero trazer uma palavrinha aqui, que é esse governar. Olha aqui, a palavrinha está aqui, olha. Aqui, olha. Olha, a primeira letrinha que aparece é uma preposição que é para. A preposição, de novo, para em hebraico é só essa letrinha, lamed, que aparece aí. E o hebraico não gosta que uma palavrinha fique sozinha. Então, a preposição para, ela juntou com a palavra governo. Na verdade, o que está escrito aí é o seguinte. Então, Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governo do dia. Assim que está escrito aí, para governo do dia. Então, na tradução, governo do dia fica meio esquisito. Então acabou sendo traduzido para governar o dia. Mas está aí para governo do dia. Agora, o que eu quero trazer aqui, que é o seguinte, olha, quando a gente vai na raiz, eu vou colocar aqui, sublinhar o que é a raiz dessa palavra aqui. É isso aqui, olha, essas 3 letrinhas. Eu vou sublinhar aqui, eu vou colocar em cima também, olha. Que é o mem, o shin e o lamed. São 3 letrinhas, eu vou colocar elas num quadradinho aqui, olha. A raiz da palavra é essa aqui. É uma raiz super importante no mundo bíblico hebraico. Então, por quê? Porque essa palavra é governo. Então, governo sempre, desde que a humanidade começou a se organizar, a palavra governo começa a aparecer. É uma palavra importante, governo. Então, o governador, ela também é baseada nisso. O governador em hebraico é moshel. Moshel é governador. Então, é tudo baseado nessa mesma raiz. A partir de uma raiz, se criam palavras, se criam verbos,
adjetivos, tá bem? É tudo baseado numa raiz. Agora, por que me chamou a atenção? Pelo seguinte, o que está escrito aí, está escrito o seguinte, Memshelet. Memshelet é governo. Governador é Moshel. Olha como é tudo parecido. Agora, olha só uma coisa interessante. A língua hebraica, durante 2000 anos, durante o grande exílio dos judeus no mundo, parou de ser usada. Só era estudada, mas não era usada no dia a dia. No século XX, ela foi ressuscitada, a língua hebraica, para uso aqui. E tem em Jerusalém uma instituição chamada Academia do Hebraico. E essa instituição, ela começou a criar novas palavras para o mundo moderno, novas palavras hebraicas. E uma palavra do mundo moderno é governo. É ou não é? Governo. Então, essa instituição, vendo essa passagem aqui, dizendo que o luminar maior, ou seja, o sol, governa o dia, e aí está escrito Memshelet, então essa academia criou a palavra Memshalá. Memshalá é governo. Tá bem? Memshalá. Não importa aqui como escreve hoje, não importa para nós, mas eu só quero trazer o seguinte, na Bíblia aparece Moshel, governante, aqui em Gênesis aparece Memshelet, governo, e o governo moderno é Memshalá. E olha só que interessante, o primeiro-ministro de Israel, ele é chamado Rosh Memshalá. O que é Rosh? Vimos no começo da live. O cabeça do governo. Então, Israel o sistema político aqui é parlamentarista. Então, quem manda aqui é o primeiro-ministro. Primeiro-ministro em hebraico é Rosh Memshalá. Então, olha só que uma coisa interessante. Da onde pegaram isso? A gente pode pegar aqui, já no Gênesis 1 já aparece. Rosh, a gente viu que é a raiz do Bereshit, ou seja, cabeça, início, tal. Memshalá, vem disso aí, Memshelet. Memshalá, e o Rosh Memshalá é o cabeça do governo. Tá bem? Então, é isso que eu quis trazer aqui. E para finalizar esse nosso encontro, eu quero trazer um último slide aqui, que tem umas coisas legais aqui também. Não quero deixar de passar para vocês, olha só. Aqui, olha. Olha só. Primeiro, uma coisa aqui, olha, o mais destacado para nós é o seguinte, olha, é uma palavra que aparece super na Bíblia, que vale a pena, essa também é uma palavra que todo estudante do hebraico, eu também sou um estudante do hebraico, todo estudante do hebraico precisa identificar essa palavra. De novo, agora a gente também, olha, agora a gente pode usar, olha só que legal, quanta coisa a gente aprende no encontro, a gente já pode usar o seguinte, a primeira letrinha é o Vav, então é E, você vê que o meu tradutor pelo menos, ele traduziu isso então, porque ele está tão cansado do E, que ele colocou, então Deus os abençoou, mas o literal é E Deus os abençoou. Tá bem? Esse é um exemplo aqui de... Aliás, quer ver? Eu até posso ver aqui, olha. Olha. Isso, tá certo. Então, ele se cansou, porque como tem dois outros Es que aparecem no texto, e já vem bastante, lá do versículo 21 também vem bastante E, o tradutor quis mudar um pouco o estilo e colocou aqui então, mas aqui a gente está vendo, olha,
estudantes do hebraico, a gente já bate o olho aqui, a gente vê que o então, em português, foi só uma vontade do tradutor de quebrar a monotonia de tanto E, a gente vê o E, e aqui a gente... veja só, aqui uma coisa interessante, como eu faço, por exemplo, quando eu estou lendo, estudando a Bíblia, o hebraico. Se a gente vai no português, está assim, então Deus os abençoou. Então, Deus, a gente já reconhece aqui, olha, Elohim, tá bem? De novo, olha, Elohim, bateu o nome Deus, ele fala, puxa, deixa eu ver como é que está traduzido, já reconhece. Agora vem a palavra abençoou, e a raiz dessa palavra é o Bet, Uresh e o Kaf, é isso aqui. E essa é uma palavra que vai aparecer muito, muito, muito na Bíblia. Tá bem? Abençoou, das mais variadas maneiras, mas sempre, sempre com essa raiz, dessas 3 letrinhas. Então, por exemplo, o assistente do profeta Jeremias se chamava Baruch, que é traduzido no português como Baruque, mas é o Baruch, e vem daí também. A famosa oração de Zacarias, quando o filho dele, João Batista, nasce, que é chamado Benedictus, que todo o clero católico, todos os dias, faz essa oração, é chamado Benedictus, aparece em Lucas, né? Quando João nasce, o pai dele faz uma oração e que começa assim, e bendito e abençoado, aí começa toda a oração. É isso também, é o Bet, Uresh e o Kuf, tá bem? Sempre que aparecer na Bíblia, não importa se está no hebraico ou na tradução do grego, porque o grego é a tradução para evangelização para o mundo, é o inglês da época. Mas embaixo do grego está o original hebraico. É sempre essas 3 letrinhas que vão aparecer ali, tá bem? E nesse caso aqui os abençoou, tá bem? Daniel. Antes, só para terminar uma coisa, antes de querer entender o verbo aqui, como ele foi aplicado, bata o olho e veja as letrinhas de o Bet, o Resh, o Kuf, que é sempre a bênção. Eu só quero terminar. Pode falar. Fala que eu vou. Como que fala essa palavra em hebraico? Qual? Essa primeira? É. Então, essa palavra, o que está escrito o seguinte: Vayevarer. Vayevarer. E os abençoou. A gente podia analisar aqui, ia pegar um tempo aqui para analisar, porque o que quer dizer e os abençoou, assim, em termos do hebraico, como ele está escrito ali, deixa isso para uma outra oportunidade, mas o que eu quero mostrar aqui é a raiz. Coisa mais importante quando a gente está lendo a Bíblia em hebraico é identificar a raiz. Está lendo em hebraico, está lendo em português e viu a palavra abençoa, fala, opa, deixa eu ver em hebraico que eu vou reconhecer o que está escrito aqui. Eu quero reconhecer a raiz. E você reconhece a raiz, tá bem? Isso é uma coisa super legal. Aliás, e com isso eu quero encerrar o que eu preparei aqui, quando a gente se pergunta, a gente sabe aqui, a gente tem em mente os mandamentos bíblicos, correto? Os mandamentos bíblicos. Quando a gente se pergunta de novo, um dia, quando você estiver fazendo um curso de teologia e forem perguntar o seguinte, qual é o primeiro mandamento que aparece em toda a Bíblia? O primeiro mandamento é esse aqui, eu estou fazendo aqui a identificação. Está escrito assim, em hebraico está escrito pru urvu, crescei, aliás, na tradução aqui está bonito, frutificai e multiplicai-vos. Eu quero falar sobre isso. Primeiro, essa é o primeiro mandamento, é o conhecido crescer e multiplicai-vos.
Agora, por que que o tradutor aqui, em vez do... Por que que ele não foi no tradicional crescei e multiplicai-vos? Por que que ele foi no frutificai e multiplicai-vos? Pelo seguinte, olha uma coisa bonita. Fruta, em hebraico, fruta, usa essa raiz aqui, que no caso aqui são só duas letrinhas. É o P, essa primeira aqui, e o Resh. Isso, fruta, a gente fala pri. Então, quando o tradutor bateu o olho nessa palavra, ele viu que a raiz aí não é crescei, é fruta. Então, o que está escrito aqui realmente é frutificai. E a segunda aqui é a raiz também, que é o resh bet, que é a raiz de muitos, muitos. Então, realmente é uma boa aqui, é multiplicai-vos. Então, quando ele foi traduzir, ele traduziu bem isso daqui. Frutificai e multiplicai-vos, porque a raiz é a raiz de fruta e a outra é a raiz de muitos. Então, virou essa... Agora, virou uma expressão hebraica. Pru-urvu. Pru-urvu. Frutificai, podia ser assim, frutificai-vos e multiplicai-vos. Só que aí o português, de uma maneira bonita, ele tira o primeiro vos. Frutificai e multiplicai-vos. Tá bem? E essa é uma... Olha só, então eu quis trazer aqui nesse nosso encontro o estilo. Então, só para eu fechar, antes da gente abrir aí para quem quiser fazer qualquer colocação, só para a gente resumir, é um hebraico super claro, límpido, eu diria, tá bem? E é interessante, porque na nossa tradição mais tradicional, esse texto foi ditado pelo próprio Deus, então uma mensagem aí que ele não... Uma mensagem bonita. Na hora de usar a língua, usa de uma maneira simples, clara, límpida, apesar que tem muita mensagem aqui embaixo, a tal ponto que, como eu disse, que os rabinos, eles aconselham ter muito cuidado quando for estudar a criação, que começa a ter muita... A criação é para se estudar você com um mestre, assuntos da criação, você com o seu padre do coração, você com o seu pastor, você com o seu rabino, porque a tradição rabínica diz, não estuda muita gente isso, porque vai começar a ter muita colocação. Como assim? Criou da onde? O que Deus tinha? Por que a palavra Deus está no plural? Coisas desse tipo. É bom não ter uma classe muito grande, porque senão nada se acerta ali em termos de entender todas essas passagens aqui. Então, o estilo ele é límpido, apesar que o conteúdo ele pode ser muito profundo. É isso que eu quis preparar e passar aqui. Já quero fazer a chamada da semana que vem, se Deus quiser. Eu quero propor o texto considerado o texto mais antigo que está na nossa Bíblia. Vamos lá, tá bem? No mesmo bate-horário, como se diz. No mesmo bate-horário, convido todos vocês para acompanhar. Legal. Alguém queria fazer alguma colocação? Uma curiosidade, Ariel, sobre Vamos lá. A transliteração. Quando você mostrou aquele jornal Haaretz, né? Isso. E é comum isso. O que se usa mais em Israel? No hebraico de hoje, lógico, né? E se usa muito essa transliteração, você consegue ler, tem regras para isso, né? Não, isso é uma boa questão, porque aqui quando você circula de carro aqui em Israel, e você vê nas placas, então vai estar escrito de tudo que é maneira. De tudo que é maneira. Existe, se você for daquela academia e perguntar qual que é a melhor transliteração, eles vão falar, não, existem regras, melhor fazer tal, tal. Mas às vezes a regra é tão difícil que no final essas regras acabam complicando muito. Então cada um vai de acordo com a sua cabeça.
mesmo se você for ver, mesmo entre a transliteração que é consagrado aí no Brasil, às vezes tem diferença. Por exemplo, a palavra Shabat. Eu quando fui fazer pós-graduação aí no Brasil e fui utilizar, tinha gente que falou assim, a palavra Shabat, quando você for translitera como S-C-H-A. S-C-H-A. Assim deve ser transliterado o Shabat. Mas o S-H-A é tão mais fácil. Por que complicar? Mas tem gente que acha, não vou nem mencionar quem, para não... Essas coisas ficam gravadas aí. Mas tem gente aí no Brasil que acha que a palavra começa tinha que ser S-C-H. Então, existem tentativas de harmonizar isso, de padronizar, mas nunca... Então, acaba acontecendo que, por exemplo, se usa nessa palavra Aaretz, esse TS, em vez de colocar um TS no final, Aaretz, um TS, coloca Z. Então fica Ares. É padronizado. Mas o texto do texto do jornal, ele está transliterado? Não. O texto do jornal é um jornal em inglês. É tudo traduzido, não está transliterado. Tá. Traduzido para o inglês. O pessoal lá tem... Tá, inclusive, mas minha esposa trabalhou nesse jornal. Como ela é de língua inglesa, ela pegava, às vezes, o texto que está pronto em hebraico e ela ia lá e traduzia para o inglês. Ou já escreve direto no inglês, mas não é transliterado. É só o título. Só o título. Eles não quiseram fazer assim, The Land. Seria The Land, a área. Tá ok. Mas eles falam, por exemplo, vamos manter. O seu jornal do dia a dia aí em Israel, ele é em hebraico ou ele é transliterado? Não existe transliterado. Não existe. Não existe. Ou bem você lê o jornal que existe aqui em inglês. Tá. Tem gente que vive aqui 50 anos e, por exemplo, na minha cidade, onde eu moro, veio morar muito estrangeiro. Então, tem gente que está aqui há 40 anos e ainda não aprendeu hebraico. Tá. Porque você se vira em inglês. De uma maneira geral, em Israel, você se vira. Agora, o jornal mesmo aqui, para valer, é em hebraico. Em hebraico. Sem pontinho. Sem pontinho. Esse é que é o problema. Não é. Mas não se preocupa, porque não existe Bíblia sem pontinho. E como o interesse é Bíblia, depois que você dominar a questão da Bíblia, aí você vai para o hebraico sem pontinho. Mas não é, porque se o interesse é o hebraico bíblico, a Bíblia ela é sempre impressa com pontinhos. Tá bom, então esquece. Tá bom? Essa é a questão. Bom, obrigado. Legal. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu tenho mais uma, hein? Sim, por favor. Então vamos lá. Curiosidade, você lembra que eu vi aquela série aquela série Shitzel, né? E eles falavam muito nos judeus sefarditas, umas coisas assim. Eu vou falar umas coisas que eu não entendo muito. Desculpe se eu falar uma grande bobagem. Não, mas você está entendendo, pode falar. Então, por exemplo, aqueles judeus que vieram da Península Ibérica, eles falam, escrevem em hebraico as palavras como eles ouviam na Península Ibérica, é isso mesmo? Isso. Então, por exemplo, aí é outra história. Outra história. Aí, isso não é, eles só estão usando o hebraico para escrever aquele som que eles ouvem. Isso, exatamente. Essa língua é chamada língua ladina. Tá. Ladina. Às vezes eu encontro aqui em Israel gente que nunca foi para o Brasil, nunca foi para a Argentina e tal. Eu falo com eles porque eles sabem ladino, então a gente começa a falar um pouco de ladino. Essa era a minha próxima pergunta. Porque é o espanhol, você entende tudo como espanhol.
A pessoa fala, não, eu nunca estudei espanhol, mas meus pais vieram de lá e na infância eu falava com eles ladino. Tá, que legal. Então, você entende a turma. Você entende. Mas isso é uma outra história. Outra conversa. Até onde eu sei, isso aí não entrou no mundo bíblico que nos interessa aqui, até no mundo por exemplo, dos comentários. Você não tem comentários bíblicos em ladino. Se você tem, é uma coisa muito marginal, não se consagrou. A mesma coisa com o Yiddish. Você não tem nada de Bíblia em Yiddish consagrado. Seria o alemão, né? Seria o alemão. Então, a base... Quando a gente fala de hebraico bíblico, uma coisa que nos ajuda demais, é que o hebraico bíblico, ele se convencionou colocar os pontinhos de vogal. Então, isso aí faz uma diferença enorme no aprendizado. Se a gente estivesse estudando hebraico há 1000 anos atrás, não tinha pontinho. Aí a coisa ia ser séria aí. Tá bem? Então, mas no momento que tem pontinho, você consegue ler, você consegue entender, fica claro o negócio aí. A coisa fica clara, tá bom? E eu volto a dizer uma coisa que eu sempre repito, que é o seguinte, o legal do hebraico não é a chegada. Não é chegar e falar assim, do meu ponto de vista, não é chegar dizendo assim, eu vou chegar lá e vou entender tudo da Bíblia, tal, eu quero... Tá, não é isso. O legal é a jornada, é o caminho. É a gente estar aqui, a gente ter aprendido Mem Shalá, Mem Shelet, Haaretz, Rosh, o Vav, que é a conjunção E. Esse é o grande barato da coisa, tá bem? E é aí, sair com... Puxa, aprendi essas palavrinhas e dormir em paz, entendeu? E é isso, que se a cada vez que você for estudar o hebraico, você for aprendendo uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, e aos poucos ir também conseguir reconhecer as letrinhas e a leitura for cada vez mais fluida, é isso. É isso. Não é muito mais que isso, tá bom? Não é muito mais que isso. Não é o objetivo assim que eu coloco para mim mesmo isso também. Meu objetivo nunca foi chegar e... Nossa, eu quero ler a Bíblia puramente em hebraico e entender tudo. Não, meu objetivo é colocar o hebraico e o português, ir reconhecendo, ir lendo, ir aprendendo. Todo dia, também um pouquinho de trabalho, todo dia, quando aparece uma palavra eu não sei, eu vou lá no Google Translate, super rápido, coloco lá a palavra, falo, poxa, aprendi mais uma palavrinha, e aí vamos. Desculpe você falar alguma bobagem. Tipo Babacash, é isso? Por que é o Babacash? Welcome em inglês. Baba? Em português? Não. Que você respondeu para mim. Baba... Não falei bem-vindo. Eu falei o seguinte, quando alguém fala obrigado, sim, você fala por favor. Sim, e qual é a palavra? Baba? Por favor é bevakashá. Pronto, porque você escreveu sem pontinhos. Bevakashá. Aí eu fiquei testando no Google. Tá bom, mas isso é... Não, mas sabe o que acontece? É o seguinte, esse é um desafio. Palavras que não aparecem na Bíblia, é muito difícil você achar no Google os pontinhos. Você só vai achar sem pontinho, porque é palavra que o pessoal aqui não precisa do pontinho, porque é o hebraico moderno. Bevakashá. Pois é, mas como eu não sabia pronunciar sem os pontinhos, eu comecei a chutar no Google. Eu chutei uma, chutei outra, até que apareceu welcome, né? E em inglês. Não. Bevakashá é por favor. Inclusive, se você vai aqui num restaurante e você quer chamar o garçom, você fala bevakashá, por favor, legal, como você fala em português. Tá bom, Ariel, tá bom, valeu, viu, Ariel? Muito obrigado. Hein? Legal, pessoal. Estimula a gente. Uma palavrinha que você escreveu estimulou. Só uma coisinha, Ariel, essa série, o Shitzel, eles falam muito Yiddish, não é? Eu perdi essa coisa. Muito Yiddish, porque a minha irmã assistiu, e o Yiddish tem umas coisinhas do alemão, então ele falava e dava para perceber que tinha umas palavras em alemão, quer dizer, parecido com o alemão.
Entendeu? Esse pessoal, por que acontece? Por que não sei se eu não assisti essa série em particular, mas o que acontece é o seguinte: o hebraico, para o pessoal super religioso, é considerado uma língua santa. Entendi. Eles acham que o uso do hebraico no dia a dia profana o hebraico. Porque o pessoal usa o hebraico, o pessoal também já tem palavrão, tudo em hebraico, tá bom? Eu não posso ensinar aqui Tem alguns palavrões, digamos assim, que está na Bíblia. Esse a gente pode até uma hora lá, a gente pode até a hora que aparecer, a gente possa até comentar, mas, por exemplo, o que entrou no nosso, né, como prostituta, mas até eu não vou citar, mas tem o termo mais chulo. Isso tem lá na Bíblia. Tem várias célebres prostitutas na Bíblia. Isso é um tema aí para a gente. Eu estou preparando ano que vem mulheres na Bíblia. E tem lá o capítulo da prostituta, porque as prostitutas têm um papel, tem assim, um espaço grande na Bíblia, tal. Então, e se usa para xingar um ao outro aqui. Então, eles não gostam disso. Pô, tá usando o hebraico para esse tipo de coisa. Então, eles preferem manter o Yiddish, e o Yiddish também tem palavrão, não sei o quê, mas eles falam, o Yiddish pode, porque o Yiddish é uma língua que não tem sacralidade, é uma língua para o dia a dia, entendeu? Então, por isso que essa é a razão porque eles mantêm, esse pessoal mais religioso, mantém o Yiddish e mantém o ladino, que é uma maneira de manter o hebraico como uma língua sagrada. Eles acham que o que foi feito aqui no Estado de Israel não é legal, porque dessacralizou o hebraico. Realmente, o pessoal usa aí a torta direito no dia a dia. Mesmo que você não usa, às vezes eu estou aqui no escritório, eu escuto aí, tem uma escola aqui perto, passa a criançada, eu escuto ele se xingando e tal. Isso é o hebraico, mesmo que você não... Estão falando o hebraico no dia a dia. E às vezes nem é palavrão, às vezes é a linguagem chula do dia a dia, gíria e tal. Isso eles não gostam, porque o hebraico para eles é o que era o latim até os anos 1960, era a língua sacra, também não... Né, era uma língua a ser preservada e usada nos momentos sacros, não no dia a dia, assim. É a mesma ideia, isso não é só o hebraico. O árabe, os árabes, muçulmanos também têm isso em relação ao árabe, a língua sagrada deles. Tal. Certo? Tá bom. Então a gente se vê no domingo. Obrigado. Já marca aí, já está marcado. O próximo domingo tem mais, tá bom? Eu vou pegar esse... eu vou mandar, lógico, e o tema é esse, é o texto, é o considerado o texto mais antigo da Bíblia, e aí a gente vai ver uma coisa interessante. Não tem essa clareza que tem o Gênesis. Agora, esse é interessante. Poxa, como que é o hebraico mais antigo se ele vem depois de Gênesis? Aguardem. Próximos capítulos. Não é domingo? Domingo é dia do Silvio Santos, não é? Era. Bom, na minha opinião, era. Eu não é mais. Tá bom. Aguardem. Tchau, um abraço. Tá, Letra O. Letra O. Beijão. Legal. Obrigado a vocês. Domingo. Tchau. Bom domingo. Tchau. Muito lindo.